Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui para comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro do profeta Joel, capítulo 1 e 2. Estamos iniciando o livro do profeta Joel. Eu quero dizer aos irmãos, que o livro de Joel foi escrito no ano de 1835 a 1796, não é? Foi escrito esse livro. Lembrar que Joel foi escrito, era um profeta do reino do sul, do reino de Judá, né? E que Joel, ele profetizou acerca da pecaminosidade de Israel e da determinação que Deus tinha mandado o seu exército de gafanhoto para destruir a produção e o campo, o azeite, tudo que Israel tinha, para forçar o povo a crer, que Deus estava o chamando ao arrependimento. Então o nome Joel significa Jeová é Deus. Jeová é Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que ele, homem de Deus, profetizou corajosamente naquela terra, E nós vemos que o versículo 16 diz: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Seus dentes são como dentes de leão e tem queixada de leão velho. Veja mesmo, fez da minha minha vida uma asolação e tirou a casca da minha figueira e despiu-a e lançou-a por terra e seus sarmentos embranqueceram. Então veja, irmão, que era gafanhoto em várias fases. O versículo 4 diz: o que ficou da lagosta, da largata, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a lacusta. E o que ficou da lacusta, comeu o pulgão. Então aqui nós vemos que isso fala do gafanhoto em diversas fases, que todas as fases é uma fase de mudança, sua metamorfose, mas que ele vai destruindo a lavoura. Então ele começa a destruir a lavoura, das folhas até o grão, E a partir daí nós vemos o que a Bíblia diz, como ficou o campo, as árvores, foram, nós vemos porque Deus fala isso. Deus chama agora as virgens, os sacerdotes, a se vestir de saco, as crianças, o menino, a mocidade, todas, para oferecer a Deus uma oferta de libação, para que os sacerdotes, servos do Senhor, se entristeçam, para que gemem. Eles estavam todos assolados, porque o trigo tinha faltado comer, tinha faltado mosto. Mas a Bíblia diz, o versículo 12, irmão, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo secaram, e a alegria se secou dos filhos dos homens. Então era um tempo de muita tragédia. Se nós olharmos aqui no capítulo 13, diz: cingivem e lamentáveis sacerdotes, gemei ministro do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministro do Deus, porque oferta de manjar e a libação foram cortadas da casa de Deus. Quer dizer, devido à falta de alimento, nem oferta para oferecer tinha. Mas ele dizia: santificar um jejum, preparai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa de Deus, clamai ao Senhor, Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus estava chamando o povo para a humilhação. Nós vemos aqui no capítulo 2, dizendo: tocai a buzina em Sião, clamais em alta voz no monte da minha santidade, perturbe todo morador da terra, porque o dia do Senhor vem. Aqui a gente já entra numa profecia, da vinda do Senhor Deus para reinar sobre a terra. E a Bíblia diz que o Senhor reunirá todo o povo, no vale de Jezreel, e ali Deus se levantará para julgar as nações diante do seu povo Israel. Versículo 19, versículo 2 e 10. Diante deles tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas se retirarão do seu resplendor.
Senhor, levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é executando a palavra, porque o dia do Senhor está perto. Então ainda, meus amados irmãos, o versículo 12 diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, se arrepende do mal. Quem sabe que se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação ao Senhor. Então nós vemos aqui o profeta chamando o povo de Deus para o arrependimento. A partir da hora que o povo se arrependesse, mas isso tinha que se arrepender com pranto, com choro, com rasgar de veste, rasgar os corações de nas vestes. Os sacerdotes tinham que chorar, os ministros tinham que buscar a Deus, né? Clamando: poupa, ó Senhor, ao teu povo. Então nós vemos aqui a partir do verso 18, e diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis-me que envio o trigo, o mosto, o óleo, e dele serei farto, e vos não entregarei ao povo das nações. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozijai-vos, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos e o deserto se reverterão, porque toda a arvoredo dará o seu fruto e a vida. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque vos dará ensinador de justiça e vos fará descer a chuva temporânea e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo e o lagar transbordarão de mosto. Restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a lacusta e o pulgão e a oruga, meu grande exército. Então nós vemos, irmão, que o gafanhoto, a oruga, o pulgão é o grande exército de Deus. É o que está acontecendo aqui nas Américas, é o que está acontecendo na Argentina, já está chegando no Brasil também. Deus está começando a agir, mostrando que também não está satisfeito com a pecaminosidade do povo, principalmente com a pecaminosidade dos que se dizem crentes e vivem dentro da igreja cometendo pecado, como digo, fazendo que o nome do Senhor seja blasfemado no meio das nações. Então aqui a partir do verso 28, além da bênção espiritual, da bênção material que Deus promete derramar depois que houver arrependimento, Deus promete derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ele diz que os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e a serva derramará o seu Espírito, e mostrará sinais nos céus e na terra, coluna de fogo, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte do Senhor, que é Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito. Oh, meus amados, promessas de Deus. Quando há conversão, quando há arrependimento, quando há humilhação, Deus ordena a bênção no campo, vai prosperar o trabalho, repreende o devorador, Deus dá saúde. Isso faz para que o homem se sinta bem. Mas o que Deus quer mesmo que nós tenhamos é o revestimento de poder, do Espírito Santo, de comunhão, que nós tenhamos sonho, visão, profecia, sejamos usados. Deus quer derramar isso sobre nós. É somente nós nos humilharmos, buscarmos a sua presença, em nome de Jesus.